Tipo, imagine começar um filme já em alta tensão, né, com uma maldição que parece impossível de evitar, se espalhando como um vírus entre os seus personagens. Esse é o ponto de partida do Sorria 2. A trama se desenrola de uma forma brutal, mantendo os nervos à flor da pele e a sensação de que o pesadelo está muito longe de acabar. E é isso que é bom no filme. Mas a grande pergunta que fica é aquela que é a seguinte: até onde esse terror psicológico pode levar os seus personagens e, por que não, também a gente como espectador? Vamos explicar antes o filme, né? O filme começa 6 dias depois dos eventos do primeiro filme e já dá um nó na cabeça ao trazer o policial Joel, né? Que é interpretado pelo Kyle Gallner. Ele tá numa tentativa desesperada de passar a maldição pra frente, né? Ele pegou a maldição no final do primeiro filme. O Joel acredita que pode se livrar dessa sina se assassinar alguém na frente de uma testemunha antes que a maldição o leve ao suicídio. Ele escolhe uma vítima que pra ele parece o alvo perfeito, que é um criminoso de... É um criminoso qualquer, né, de reputação duvidosa. Só que o plano dá errado da forma mais espetacular quando, num confronto muito rápido e cheio de erros, a testemunha acaba morta e o Joel também não sobrevive, atropelado quando ele tenta fugir. No meio de toda essa confusão surge o Lewis, né, que é interpretado pelo Lucas Cage, um traficante de drogas que se torna o novo portador da maldição. O terror do filme se intensifica quando a maldição passa para Sky Riley, né, que é uma estrela pop, que é interpretada no filme pela Naomi Scott num trabalho fantástico. A Sky é uma personagem que já está no limite, porque ela vem carregando as cicatrizes físicas e emocionais de um acidente de carro trágico, que trouxe para ela não só muitas dores nas costas, mas também a culpa e o luto pela morte do namorado. Como se não bastasse, a sua história de dependência química já tinha se tornado pública também, destruindo a reputação dela e as relações mais próximas dela, especialmente com a sua melhor amiga, a Gemma. A introdução da Sky na trama cria uma dinâmica diferente e que é uma dinâmica muito boa, né, que a gente vê no filme. Ao invés de apenas lidar com os traumas do passado, agora ela também precisa confrontar um inimigo invisível que transforma os seus medos em realidade. A maldição, como a gente sabe, é implacável e a Sky começa a ter visões perturbadoras e quase realistas que fazem ela se questionar o que é real ou o que é delírio. O ponto alto da tensão é quando a Sky, já bastante desgastada pelas visões, né, ela enfrenta uma imagem que é bastante aterrorizante dos seus dançarinos sorrindo para ela daquela maneira assustadora que o filme mostra, né, desde o primeiro até agora no segundo. Em pânico, ela bate a cabeça e acorda no hospital, onde a mãe dela, a Elizabeth, tenta minimizar a situação e insiste para que ela continue com a turnê, como se não tivesse nada errado. É nesse momento do filme que a gente mergulha bastante fundo na parte surrealista da coisa, porque quando a Elizabeth, com um sorriso sinistro, né, ela vira e tem aquele sorriso bizarro, ela se automutila na frente da Sky. Tudo então parece se transformar em um turbilhão de caos, né? Se você viu o filme, você sabe por quê. E a Sky se vê coberta de sangue, fugindo desesperada do hospital. Ela encontra então a Gemma, uma amiga, né? Aquela amiga que ela havia se reconciliado recentemente, que ajuda ela na fuga. E a fuga da Sky acaba ganhando um novo fôlego a partir disso. As duas partem em direção a Staten Island, né, onde a Sky acredita que pode encontrar uma solução definitiva para a maldição com a ajuda do Morris, que é um enfermeiro que parece saber mais que todo mundo sobre essa maldição que ela está sofrendo, né? Ou pelo menos parece saber mais da entidade que atormenta ela. O filme então provoca uma reviravolta chocante quando a Sky recebe uma ligação da Gemma, apenas para perceber então que a verdadeira Gemma nunca esteve com ela. Então, na verdade, a Sky estava sozinha esse tempo todo, dirigindo, né, em direção a Staten Island, sozinha, completamente tomada pela ilusão. É nesse jogo de realidades que se sobrepõe que o filme brinca tanto com a percepção da protagonista quanto a nossa enquanto está assistindo, porque a gente vai ficando à deriva sobre o que é verdade ou o que é a manipulação da maldição. Então, ela chega nesse lugar improvável, né, que é uma antiga Pizza Hut transformada em uma câmara improvisada, onde o Morris está lá e tenta executar um plano bastante ousado para salvar a Sky. Ele acredita que se ele conseguir matar a Sky de forma controlada, mesmo que por um curto período, ele consegue enganar a entidade e impedir que ela encontre um novo hospedeiro, a entidade no caso, óbvio. Mas a luta da Sky contra uma versão deformada de si mesma é tão brutal nesse momento quanto muito reveladora também, pra gente que tá assistindo. Ela tenta então injetar a seringa que deveria ser a salvação dela, né, para ter essa morte controlada, mas ela percebe que ela nunca teve o controle da situação. Aí a gente finalmente entra no final do filme, né, que é o espetáculo final do filme. Naquilo que é talvez uma das cenas mais perturbadoras e simbolicamente carregadas do filme, a Sky se vê então no meio de um show, vestida com sua roupa de palco, enquanto o público tá lá ensandecido aplaudindo.
Essa cena é uma mistura de horror e surrealismo, porque ela enfrenta a sua própria imagem em uma performance macabra. O público, então, sem entender a tragédia que está acontecendo diante dos seus olhos, reage como se estivesse vendo um espetáculo qualquer, se fosse parte desse espetáculo. Até que a Sky, ela pega o microfone, começa a bater no próprio olho e na própria cabeça, né? Então ela se automutila, morre no palco, finalizando toda essa cena com aquele sorriso perturbador, né, que a gente já conhece, que fica gravado no seu rosto quando ela tá lá deitada morta no palco. O final do filme, então, deixa uma porta bem aberta para uma sequência. Com a Sky se matando diante de milhares de fãs, a maldição agora tem um número incalculável de possíveis novos hospedeiros. Será que a gente vai ver uma versão em que a entidade se espalha de forma exponencial, né? Atingindo não apenas uma pessoa, mas centenas de pessoas ao mesmo tempo? Essa é a possibilidade que traz uma nova camada de terror para essa franquia, já questionando se é possível que o mal seja dividido entre várias pessoas. A ideia de uma maldição coletiva poderia abrir um leque de novas direções para um possível Sorria 3, né? Ampliando o escopo do terror que a gente viu até agora nos 2 primeiros filmes. E se for verdade que o Morris realmente existe, né, o enfermeiro, e ele entende dessa entidade que acaba sendo a força motriz do filme, ele pode se tornar uma peça-chave nessa nova fase da saga. O filme então acaba deixando mais perguntas do que respostas. Será que a Sky estava realmente controlada pela entidade durante o show? O que será que era real e o que será que era ilusão? E como esse terror psicológico pode ser superado? Será que existe realmente uma saída? Essas são as questões que permanecem em aberto. Esse filme não responde essas questões. E isso deixa o público ansioso justamente para uma continuação que aprofunde ainda mais esse grande mistério do filme. Independentemente das respostas, uma coisa que a gente pode dizer com certeza. O universo desse filme Sorria é tão perturbador quanto fascinante, e a expectativa por um possível Sorria 3 já é uma realidade para quem é fã do gênero. O que o diretor Parker Finn reserva para este próximo capítulo é uma coisa que todos nós provavelmente vamos estar atentos para descobrir. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ajude os 5 Tons a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço para você que chegou até aqui nesse vídeo. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Um abraço e até logo.